Mrs. Dalloway, Virginia Woolf, parte 8. De repente, Elizabeth deu um passo adiante e com grande agilidade entrou no ônibus à frente de todos. Escolheu um lugar no alto. A impetuosa criatura, um pirata, arrancou, arremessando-se adiante. Ela teve de se agarrar ao corrimão para não cair, pois se tratava sem dúvida de um pirata, temerário, inescrupuloso, lançando-se adiante sem piedade, esquivando-se dos obstáculos no derradeiro instante, arrebatando com audácia um passageiro, ignorando o outro, enfiando-se como uma enguia arrogante por entre os outros. E então, disparando com insolência e todas as velas enfunadas rumo a Whitehall. Por acaso Elizabeth voltou a pensar na pobre Miss Kilman, que a amava incondicionalmente e para quem ela fora uma corça ao ar livre, o luar em uma clareira? Estava encantada de se ver livre. O ar fresco era delicioso, como estava sufocante lá nas Army and Navy Stores. E agora era como estar cavalgando, galopando até Whitehall. E a cara sacudida do ônibus, o belo corpo envolto no casaco castanho claro, reagia espontaneamente, como um cavaleiro, como a carranca de um barco, pois a brisa a despenteava um pouco, o calor tingindo-lhe o rosto de uma palidez de madeira pintada de branco. E os belos olhos, sem ter outros olhos para encontrar, fitavam adiante vazios brilhantes com a imperturbável inocência de uma escultura. O que tornava tão difícil conviver com Miss Kilman era sempre aquela conversa sobre seus sofrimentos. E será que tinha razão? Se frequentar comissões e dedicar horas e horas por dia, mal via seu pai quando estava em Londres. Significava ajudar os pobres, então seu pai fazia isso. Deus sabe se era isso o que Miss Kilman queria dizer com ser cristã. Mas era tão difícil dizer. Bem que gostaria de ir um pouco mais adiante. Mas um níquel, é isso? Até o Strand? Eis aí outro níquel então. Ela seguiria até o Strand. Ela se sentia bem ao lado de gente enferma. E todas as profissões estão ao alcance das mulheres de sua geração, disse Miss Kilman. Portanto, bem que podia ser médica, podia ser fazendeira. Os animais estão sempre adoecendo. Podia ser dona de 1000 acres e ter empregados. Ela iria visitá-los em seus chalés. Essa é a Somerset House. Seria uma excelente fazendeira, e isso, curiosamente, embora Miss Kilman tivesse algo a ver, devia-se quase só a Somerset House. Aquele imenso edifício cinzento parecia tão imponente, tão sério, e ela gostava da sensação de gente trabalhando. Gostava dessas igrejas, como recortes de papel cinzento, enfrentando a correnteza do Strand. Aqui era bem diferente de Westminster, pensou ao descer em Chancery Lane. Tudo tão sério, tão movimentado, em suma. Gostaria de ter uma profissão. Seria médica, fazendeira, talvez deputada no parlamento, se fosse o caso. Tudo por causa do Strand. Os pés de todas aquelas pessoas ocupadas em seus afazeres, as mãos empilhando pedra sobre pedra. Os espíritos eternamente preocupados, não com conversas frívolas, comparar mulheres com choupos. Isso tinha lá sua excitação, claro, mas era tolo demais. Mas com navios, negócios, leis, administração, e sendo tudo isso tão imponente, ela estava em Temple, alegre. Ali estava o rio, piedoso. Ali estava a igreja. Ela se convenceu ainda mais, fosse qual fosse a opinião da mãe, de que queria ser fazendeira ou médica, mas evidentemente ela era bastante preguiçosa. E era muito melhor não comentar nada sobre isso. Parecia algo tão bobo. Era o tipo de coisa que às vezes acontecia quando se ficava zangada. Edifícios sem os nomes dos arquitetos, multidões regressando do centro da cidade, com mais poder do que clérigos solteirões em Kensington. Mais que todos os livros emprestados por Miss Kilman para estimular aquilo que jazia entorpecido, desajeitado e incipiente no leito arenoso da mente, a fim de que irrompesse na superfície, como uma criança que de repente estende os braços. Talvez fosse apenas isso, um suspiro, um espreguiçar, um impulso, uma revelação, cujos efeitos duram para sempre e em seguida voltam a afundar no leito arenoso. Ela tem de voltar para casa, precisa se arrumar para a recepção. Mas que horas eram? Onde havia um relógio? Olhou para o lado de Fleet Street. Caminhou um pouco na direção da St. Paul's, timidamente, como alguém avançando na ponta dos pés.
explorando à noite uma casa desconhecida com a vela, os nervos à flor da pele e apavorada com a possibilidade de o dono de repente escancarar a porta do quarto e lhe perguntar o que está fazendo ali. E tampouco se arriscaria a perambular pelas ruelas intrigantes, travessas promissoras, tanto quanto em uma casa desconhecida não abriria portas que poderiam dar em quartos de dormir, ou salas de estar, ou mesmo levar diretamente à despensa, pois os Dalloway não costumavam frequentar o Strand. Ela era uma pioneira, uma desgarrada, aventurando-se ali confiante. Sob muitos aspectos, na opinião de sua mãe, ela continuava por demais imatura, mas parecendo uma criança, apegada às suas bonecas e chinelas velhas, um perfeito bebê, mesmo que isso tivesse seu encanto. Claro que, por outro lado, imperava na família Dalloway a tradição do serviço público. Madres superioras, reitoras, diretoras de escolas, dignitárias na República das Mulheres, embora nenhuma delas fosse brilhante, era a isso que dedicavam a vida. Ela conseguiu um pouco mais na direção da St. Paul's e se deliciou com a jovialidade, irmandade, maternidade e fraternidade desse alvoroço. Aquilo tudo lhe parecia excelente. O ruído era tremendo e de repente ouviu-se o clangor de trombetas. Eram os desempregados, em meio ao bulício, música militar, como em um desfile. E, no entanto, se alguém estivesse agonizando, se uma mulher estivesse exalando o derradeiro atento, e aquele que a velasse, abrindo a janela do aposento em que ela acabara de se desincumbir desse ato de suprema dignidade, contemplasse Fleet Street desde o alto, esse alvoroço, essa música militar teria soado triunfante, consolador, indiferente. Não havia nisso nenhuma deliberação. Nessa música não havia reconhecimento de uma sina ou um destino particular. E exatamente por isso tinha algo de consolador, mesmo para aqueles aturdidos na contemplação dos derradeiros arrepios da consciência no rosto dos agonizantes. Nas pessoas, o esquecimento podia magoar e a ingratidão ser corrosiva, mas tal voz, jorrando incessante, ano após ano, acolheria qualquer coisa que surgisse. Esse compromisso, esse furgão, essa vida, esse cortejo envolveria a todos e os levaria mais além, tal como na agitada correnteza de uma geleira. Os blocos de gelo carregam, de roldão, uma lasca de osso, uma pétala azulada, troncos de carvalho. Mas era mais tarde do que imaginava. Sua mãe não gostaria de a ver assim, perambulando sozinha ao léu. Então deu meia volta e desceu pelo Strand. Uma lufada, apesar do calor, ventava bastante. Estendeu um fino véu negro sobre o sol e o Strand. Os rostos se embaçaram. Num átimo, os ônibus perderam o resplendor, pois ainda que as nuvens fossem de uma alvura montanhosa, a ponto de se imaginar que seria possível, com uma machadinha, recortá-las em blocos sólidos, dotadas de amplas encostas douradas, relevados de paradisíacos jardins celestiais nos flancos, e assemelhando-se a moradas permanentes e próprias para concílios dos deuses acima do mundo. Havia entre elas uma movimentação contínua. Sinais eram trocados quando, como se houvesse um esquema prévio, ora um pico encolhia, ora todo um bloco piramidal. Antes imóvel, deslocava-se para o centro ou conduzia gravemente o cortejo para novo ancoradouro. Ainda que parecessem fixas em seus postos, sossegadas em perfeita unanimidade, nada podia ser mais fresco, mais livre e de aparência mais sensível que a superfície branca como neve ou lustrada de dourado. Mudar, mover, desmantelar a construção solene era algo possível a cada instante, e a despeito da grave fixidez, do acúmulo de robustez e solidez, elas lançavam ora luz, ora sombra sobre a terra. Com calma e perícia, Elizabeth Dalloway tomou o ônibus para Westminster. Indo e vindo, chamando, acenando com a luz e a sombra, ora acinzentando o muro, ora amarelando vividamente as bananas, ora acinzentando o Strand, ora amarelando vividamente os ônibus. Assim parecia a sétimos o Warren Smith, reclinado no sofá da sala, observando o ouro líquido que reluzia e esmaecia com uma assombrosa sensibilidade de criatura viva sobre as rosas, sobre o papel de parede. Lá fora, as árvores arrastavam suas folhas como redes pelas profundezas do ar. O ruído da água ressoava no aposento e através das ondas vinham os cantos dos pássaros. Todas as potências despejavam-lhe tesouros sobre a cabeça e sua mão estava apoiada nas costas do sofá, tal como a vira quando se banhou no mar,
flutuando na crista das ondas, enquanto ao longe na praia latiam os cães, latiam ao longe. Não temas mais, diz o coração ao corpo, não temas mais. Ele não temia. A todo momento a natureza indicava, por alusões risonhas, como aquela mancha dourada que circulava pela parede. Agora ali, depois ali, ali. Sua decisão de revelar, brandindo suas plumas, agitando as tranças, remexendo o manto para este e aquele lado, maravilhosamente, sempre maravilhosamente, e aproximando-se o suficiente para soprar através das mãos em concha as palavras de Shakespeare, de revelar seu significado. Rizia, sentada à mesa, retorcendo nas mãos um chapéu, o observava e o viu sorrindo. Estava contente, portanto, mas não suportava vê-lo sorrindo. E isto não era um casamento. Não era assim que devia ser um marido, com esse olhar estranho, sempre sobressaltado, rindo, sentada em silêncio, por horas e horas, ou agarrando-a e pedindo-lhe que tomasse notas. A gaveta da mesa estava repleta desses escritos, sobre a guerra, sobre Shakespeare, sobre grandes descobertas, sobre como não existe a morte. Ultimamente, de modo repentino, ficava excitado sem motivo. E tanto o Dr. Holmes como Sir William Bradshaw disseram que a excitação era péssima para ele. E acenava com as mãos e gritava que sabia a verdade. Sabia muito bem. Havia aparecido esse homem, Evans, seu amigo morto, disse. Ele estava cantando atrás do biombo. Ela notou tudo, exatamente como ele falou. Algumas coisas eram muito belas, outras sem pé nem cabeça. E ele sempre se interrompia na metade, mudando de ideia para acrescentar algo, ouvir algo novo, escutar algo com a mão erguida. Mas ela não ouvia nada. E em certa ocasião suspenderam a jovem que arrumava o quarto lendo daqueles papéis em meio a acessos de riso. Era algo lastimável, por isso acabou levando os sétimos a protestar contra a crueldade dos homens, como eles se dilaceram. Aqueles que tombam, disse ele, são despedaçados. Holmes está nos acossando, dizia, e então inventava histórias a respeito de Holmes. Holmes comendo mingau, Holmes lendo Shakespeare, o que provocava nele acessos de riso ou de cólera, pois o Dr. Holmes parecia representar algo terrível. A natureza humana era assim que o chamava, e depois havia as visões. Ele estava se afogando, costumava dizer, e jazia em um penhasco sobre o qual berravam as gaivotas. Quando olhava por sobre a borda do sofá, avistava lá embaixo o mar, ou então ouvia música. Na verdade, era só um realejo ou alguém gritando na rua, mas costumava dizer que lindo, com lágrimas escorrendo pelo rosto. E isso, para ela, era o mais terrível de tudo. Ver chorar um homem como Sétimos, que havia lutado, que era corajoso, e ele ficava a escutar, até que de repente começava a cair, precipitando-se nas chamas. Na realidade, ela chegava até a procurar as chamas, de tão vívidas que eram, mas não havia nada. Estavam sozinhos no quarto. Era só um sonho, dizia ela, e acabava por acalmá-lo, mas às vezes também era tomada de pavor. Ela suspirou enquanto retomava a costura. O suspiro dela era terno e delicioso, como o vento à beira de um bosque ao crepúsculo. Ora ela colocava a tesoura sobre a mesa, ora se virava para lhe pegar algo. Um pequeno gesto, um sutil encrespamento, uma leve pancadinha, e algo era criado ali na mesa, junto à qual estava sentada a costurar. Através dos cílios, ele podia distinguir a vaga silhueta dela, seu pequeno corpo moreno, seu rosto e suas mãos, seus ombros que giravam diante da mesa. Ao pegar um carretel ou procurar, tinha propensão a perder as coisas, o fio. Estava fazendo um chapéu para a filha casada de Mrs. Filmer, que se chamava. Ele havia esquecido o nome. Como se chama mesmo a filha casada de Mrs. Filmer? Perguntou ele. Mrs. Peters, respondeu Rizia. Estava preocupada porque lhe parecia pequeno demais, disse, erguendo o chapéu diante de si. Mrs. Peters era uma mulher corpulenta, mas não gostava dela. Só fazia aquilo porque Mrs. Filmer era muito gentil com eles. Ela me deu uvas hoje de manhã, contou, e Rizia queria lhe mostrar o quanto estavam gratos. Outra noite entrara no quarto e topara ali com Mrs. Peters, que, imaginando que havia saído, ouvia o gramofone. É mesmo? Perguntou ele. Estava escutando música no gramofone? Estava. Já havia comentado isso com ele. Entrara e lá estava Mrs. Peters ouvindo o gramofone. Com muito cuidado, ele começou a abrir os olhos, para comprovar se o gramofone continuava ali.
Todavia as coisas reais eram excitantes demais. Era preciso tomar cuidado. Não queria enlouquecer. Primeiro atentou para os jornais de moda na prateleira de baixo. E depois, pouco a pouco, para o gramofone com a corneta esverdeada. Nada poderia ser mais exato. E assim, reunindo coragem, fitou o aparador. A travessa com bananas, a gravura da Rainha Vitória e do Príncipe Consorte, o consolo da lareira, sobre o qual havia um vaso com rosas. Nenhuma dessas coisas se moveu. Tudo estava parado, tudo era real. Essa mulher tem língua de víbora, disse Rizia. O que Mr. Peters faz? Perguntou Sétimos. Ah, respondeu Rizia, tentando se lembrar. Achava que Mrs. Filmer comentara que ele estava sempre viajando para alguma empresa. Agora mesmo está em Hull. Agora mesmo, repetiu com seu sotaque italiano, para si mesma. Ele cobriu os olhos de modo a ver apenas um pedaço do rosto dela a cada vez. Primeiro o queixo, depois o nariz, em seguida a testa, caso estivesse deformada ou com alguma marca horrível. Mas não, lá estava ela, perfeitamente natural, costurando, franzindo os lábios como costumam fazer as mulheres, a expressão composta e melancólica ao costurar. Não havia nada de terrível nisso, tranquilizou-se, voltando a olhar uma segunda e uma terceira vez para aquele rosto, aquelas mãos, pois o que havia nela de assustador ou abominável, ali sentada a costurar em plena luz do dia? Mrs. Peters tinha uma língua de víbora. Mr. Peters estava em Hull. Por que fugir escorraçado e proscrito? Por que ser obrigado a tremer e soluçar diante das nuvens? Por que buscar verdades e transmitir mensagens enquanto Rizia ficava sentada prendendo alfinetes no vestido e Mr. Peters estava em Hull? Os milagres, as revelações, as agonias, a solidão, a queda no mar, até as profundezas, até as chamas, tudo calcinado, pois ele tinha a impressão, enquanto observava Rizia arrumando o chapéu para Mrs. Peters, de ver uma colcha de flores. É pequeno demais para Mrs. Peters, comentou Sétimos. Pela primeira vez em dias, ele dizia algo como costumava fazer. Claro que era absurdamente pequeno, replicou ela, mas a própria Mrs. Peters o havia escolhido. Ele tomou o chapéu das mãos dela e disse que era o chapéu de um macaquinho de realejo. Que alegria invadiu então. Havia semanas que não riam juntos assim, divertindo-se entre eles como costumam fazer os casais. O que ela queria dizer era que, se Mrs. Filmer entrasse ali, ou Mrs. Peters, ou qualquer outra pessoa, elas não teriam a menor ideia do que ela e Sétimos achavam tão engraçado. Pronto, disse ela, prendendo uma rosa na lateral do chapéu. Nunca antes se sentira tão feliz, nunca em toda a sua vida. Mas algo havia ainda de mais ridículo, disse Sétimos. Agora a coitada mais parecia um leitão num parque de diversões. Ninguém a fazia rir tanto quanto Sétimos. O que mais tinha na caixa de costura? Fitas e contas, borlas, flores artificiais. Ela despejou tudo sobre a mesa. Então ele começou a juntar cores disparatadas, pois ainda que fosse desajeitado e mal conseguisse fazer um embrulho, era incrível o olho dele. E muitas vezes acertava. Às vezes o resultado era ridículo, claro, mas em outras acertava bem no alvo. Ela vai ter um chapéu belíssimo, murmurou ele, usando isto ou aquilo, com Rizia ajoelhada ao lado, olhando por sobre o ombro dele. Agora estava pronto, ou seja, o projeto. Só faltava ela costurar tudo. Porém, que tivesse muito, mas com cuidado, recomendou, para que ficasse exatamente como ele fizera. Ela se pôs a costurar. Quando costurava, ele notou que ela fazia um chiado como de chaleira no fogo, borbulhando, murmurando, sempre ocupada, seus pequenos e fortes dedos afilados apertando e cutucando, a água cintilando sem parar. O sol podia aparecer e desaparecer sobre as bordas, sobre o papel de parede, mas ele iria esperar, pensou, esticando os pés, fitando sua meia listrada na outra ponta do sofá. Iria esperar nesse lugar cálido, nessa bolha de ar imóvel, como por vezes se encontra no crepúsculo, à borda de um bosque, quando, devido a um desnível no chão ou certa disposição das árvores, é preciso ser científico, acima de tudo científico. O calor fica pairando e o ar fustiga o rosto como uma asa de pássaro. Aí está, disse Rizia, girando o chapéu de Mrs. Peters na ponta dos dedos. Por enquanto está bom. Mais tarde, a frase dela se perdeu em um longo gorgolejar, gotejando como uma torneira mal fechada. Era maravilhoso. Jamais ele fizera algo que lhe desse tanto orgulho. Era tão real, tão substancial esse chapéu para Mrs. Peters.
Olhe só para isso, disse ele. Sem dúvida, aquele chapéu sempre a deixaria feliz, pois então ele voltara a ser ele mesmo. Voltara a rir. Haviam vivido juntos aquele momento. Aquele chapéu ia ficar para sempre em seu coração. Ele pediu-lhe que o provasse. Mas devo estar muito estranha, exclamou ela, correndo ao espelho e observando-se primeiro de um lado, depois de outro. De repente o tirou, pois alguém batia a porta. Seria Sir William Bradshaw? Será que enviara alguém? Não, era só a menina com o jornal vespertino. O que sempre acontecia voltou a acontecer. Todo final de tarde era a mesma coisa. A menininha ficou chupando o polegar à porta. Rizia se ajoelhou ao lado dela. Rizia arrulhou e a beijou. Rizia tirou um saquinho de doces da gaveta da mesa. Era sempre assim. Primeiro uma coisa, depois outra. E assim ela ia montando algo. Primeiro uma coisa, depois outra. Dançando, saltitando. As duas correram pelo aposento. Ele agarrou o jornal. O time de Surrey estava fora. Leu. Chegara a onda de calor. Rizia repetiu. Surrey estava fora. Chegara a onda de calor, incorporando isso à brincadeira com a neta de Mrs. Filmer. Ambas tagarelando e rindo da brincadeira. Ele estava exausto, estava muito feliz, iria dormir, fechou os olhos. Mas assim que deixou de ver, os ruídos da brincadeira tornaram-se mais e mais abafados e estranhos, soando como gritos de pessoas que buscavam algo e não encontravam. E iam ficando cada vez mais distantes. Elas o haviam perdido. Ele despertou espavorido. O que tinha diante dos olhos? A travessa com bananas no aparador. Não havia mais ninguém. Rizia levara a criança para a mãe. Era a hora em que costumava dormir. Era isto. Ficaria só para sempre. Essa foi a sina anunciada em Milão, quando entrou no aposento e as viu recortando com tesouras as formas do molde. Ficaria sozinho para sempre. Estava só com o aparador e as bananas. Estava sozinho, exposto nessa eminência desolada, estirado. Não no topo de uma colina, não em um rochedo, mas no sofá da sala de Mrs. Filmer. E quanto às visões, aos rostos, às vozes dos mortos, onde estavam eles? Diante dele havia um biombo com juncos negros e andorinhas azuis, onde antes ele vira montanhas, onde vira rostos, onde vira a beleza. Agora havia só um biombo. Ivans, exclamou. Não houve resposta. Um camundongo guinchou, ou uma cortina rancheu. Essas eram as vozes dos mortos. Restavam-lhe o biombo, a caixa de carvão, o aparador. Que lhe fosse permitido então enfrentar o biombo, a caixa de carvão e o aparador. Mas Rizia entrou de repente no aposento, tagarelando. Havia chegado uma carta. Os planos de todo mundo foram alterados. No fim das contas, Mrs. Filmer não poderia ir a Brington. Não houve tempo para avisar Mrs. Williams, e na verdade Rizia achava aquilo muito, muito desagradável. Mas aí viu o chapéu e pensou, talvez ela pudesse apenas ajustar um pouco. Sua voz se extinguiu em uma melodia satisfeita. Ah, maldição, exclamou. Era uma brincadeira entre eles, as imprecações dela. A agulha havia quebrado. Chapéu, criança, Brington, agulha. Ela foi montando, primeiro uma coisa, depois outra, montando e costurando. Ela queria saber se o fato de ter mudado de lugar a Rosa havia melhorado o chapéu. Sentou-se na beirada do sofá. Agora estavam perfeitamente felizes. Disse de repente, pondo de lado o chapéu, pois agora podia lhe dizer qualquer coisa, podia dizer o que lhe desse na telha. E isso foi quase a primeira coisa que ela sentira em relação a ele, naquela noite no café, quando ele chegara com seus amigos ingleses. Ele havia entrado um tanto tímido, olhando em volta, e seu chapéu caiu quando tentou pendurá-lo. Ela se lembrava, sabia que era inglês, mas não daqueles ingleses corpulentos tão admirados por sua irmã, pois ele sempre foi magro, mas tinha um tom de pele bonito e fresco. E com seu nariz grande, os olhos brilhantes, o jeito de se sentar um pouco curvado, mas parecia um falcão jovem. Naquela primeira noite em que o vira, quando elas estavam jogando dominó e ele chegara, um falcão jovem. Com ela, porém, ele sempre foi muito gentil. Jamais o vira descontrolado ou embriagado, apenas às vezes sofrendo por causa dessa guerra terrível. Mas, mesmo assim, na presença dela, ele deixava tudo isso de lado. Qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa no mundo. A menor preocupação relacionada com seu trabalho. Qualquer coisa que tinha vontade de dizer. Ela sempre lhe contava, e ele entendia de imediato. Até mesmo sua própria família já não era a mesma. Sendo mais velho do que ela, e tão inteligente, como era sério, insistindo para que lesse Shakespeare, mesmo quando o inglês dela mal dava para ler histórias infantis. Sendo tão mais experiente, ele podia ajudá-la.
e ela também podia ajudá-lo. Bem, agora esse chapéu. E depois estava ficando tarde. Sir William Bradshaw. Ela colocou as mãos na cabeça, esperando que ele dissesse se gostava ou não do chapéu, e ali ficou sentada, esperando cabisbaixa. Ele conseguia sentir os pensamentos dela, como uma ave pulando de um galho ao outro, e sempre pousando sem perder o equilíbrio. Podia seguir os pensamentos dela, ali sentada, em uma dessas posturas descontraídas que assumia naturalmente. E se ele dissesse algo, ela logo abriria um sorriso, como uma ave pousando com as garras firmes no galho. Mas ele se lembrava do que Bradshaw dissera. Quando ficamos doentes, as pessoas de que mais gostamos não nos fazem bem. Ele devia aprender a descansar, disse Bradshaw. Eles precisavam ficar separados, disse Bradshaw. Precisavam, porque precisavam. Que poder Bradshaw tinha sobre ele? Que direito Bradshaw tem de me dizer, você precisa? Indagou. É porque você falou em se matar, disse Rizia. Ainda bem que agora podia falar de tudo com Sétimos. Então ele estava sob o poder deles. Holmes e Bradshaw o estavam acossando. Aquele animal com narinas vermelhas estava farejando por todos os lugares secretos. Precisava, era o que dizia. Onde estavam seus papéis? As coisas que havia escrito? Ela lhe trouxe os papéis, as coisas que ela escrevera a pedido dele, e despejou tudo sobre o sofá, e juntos eles examinaram tudo. Diagramas, projetos, pequenos homens e mulheres brandindo varetas como braços com asas. Era isso mesmo? Nas costas, círculos traçados em torno de moedas, os sóis e as estrelas. Precipícios em zigue-zague, escalados por montanhistas amarrados uns aos outros, parecidos com facas e garfos. Cenas marinhas, com pequenos rostos rindo em meio ao que talvez fossem ondas. O mapa do mundo, queime tudo, exclamou ele. Em seguida os escritos, como os mortos cantam atrás das moitas de rododendro. Odes ao tempo, conversas com Shakespeare, Evans. As mensagens dos mortos não cortem as árvores, avisem o primeiro-ministro. O amor universal, o significado do mundo, queime tudo, exclamou. Mas Rizia os havia agarrado. Alguns eram tão bonitos, pensou. Ela iria amarrá-los, pois não tinha envelope, com uma fita de seda. Mesmo se o levassem, disse, ela iria junto. Não podiam separá-los contra a vontade deles, disse ela. Endireitando as margens das folhas, ela arrumou os papéis e amarrou tudo quase sem olhar. Sentada perto, bem junto dele, pensou ele como se rodeara por todas as suas pétalas. Ela era uma árvore florida, e através de seus galhos espreitava o rosto de um legislador, refugiado em um santuário onde não havia mais nada a temer, nem Holmes, nem Bradshaw, um milagre, um triunfo, o último e mais portentoso. Titubeando, ele a viu montar a escadaria assustadora, carregando Holmes e Bradshaw, homens que jamais haviam pesado menos de 70 quilos, homens que enviavam suas mulheres ao tribunal, homens que ganhavam 10.000 por ano e falavam de proporções, que diferiam em seus vereditos, pois Holmes disse uma coisa e Bradshaw outra, mas continuavam sendo juízes que confundiam a visão e o aparador, que, embora não vissem nada com clareza, ainda assim dominavam, ainda assim atormentavam, e ela triunfara sobre eles. Pronto, disse ela, os papéis estavam atados, ninguém iria vê-los. Elas os deixaria bem guardados. E disse, nada iria separá-los. Sentou-se ao lado dele e o chamou pelo nome daquele falcão, ou corvo que, sendo malicioso e grande destruidor de plantações, era exatamente como ele. Ninguém podia separá-los, disse ela. Em seguida, ela se levantou e foi ao quarto arrumar a mala. Mas, ao ouvir vozes lá embaixo, achou que talvez fosse o Dr. Holmes e correu para impedi-lo de subir. Sétimos podia ouvi-la conversando com Holmes na escada. Minha cara senhora, vim aqui como amigo, dizia Holmes. Não vou permitir que veja meu marido, disse ela. Ele podia vê-la como uma pequena galinha de asas abertas, bloqueando a passagem dele, mas Holmes insistia. Minha cara senhora, permita-me, disse, afastando-a para o lado. Holmes era um homem corpulento. Holmes estava subindo. Holmes abriria de supetão a porta. Holmes diria, deprimido, hein? Holmes o acostaria, mas não, nem Holmes nem Bradshaw, erguendo-se de modo vacilante, na verdade pulando com um pé e com o outro, ele considerou a bela e reluzente faca de pão de Mrs. Filmer, com a palavra pão entalhada no cabo. Ah, seria uma pena estragar isso. E o aquecedor a gás? Agora era tarde demais. Holmes estava se aproximando. Talvez tivesse navalhas,
Mas Rizia, como sempre fazia, já devia tê-las guardado. Restava apenas a janela, a espaçosa janela daquela pensão em Bloomsbury, a exaustiva, enfadonha e um tanto melodramática tarefa de abrir a janela e se atirar por ela. Essa era a ideia de tragédia que eles faziam. Não ele ou Rizia, pois ela estava do lado dele. Holmes e Bradshaw apreciavam esse tipo de coisa. Sentou-se no parapeito, mas iria esperar até o último momento. Não queria morrer. A vida era boa, o sol tépido. Apenas seres humanos, o que eles querem? Descendo pela escada de fronte, um homem idoso parou e o fitou. Holmes estava à porta. Agora você vai ver, gritou, e atirou-se com força e violência sobre a grade do pátio da casa de Mrs. Filmer. Que covarde! Exclamou o Dr. Holmes, irrompendo na sala. Rizia correu à janela e viu e compreendeu. O Dr. Holmes e Mrs. Filmer chocaram-se um com o outro. Mrs. Filmer tirou o avental e cobriu os olhos de Rizia, levando-a para o quarto. Houve uma grande movimentação para cima e para baixo na escada. O Dr. Holmes entrou, pálido como um lençol, tremendo todo, trazendo na mão um copo. Ela precisava ser valente e beber isto, disse ele. O que era aquilo? Algo doce? Pois seu marido estava horrivelmente desfigurado. Não recobraria a consciência. Ela não devia vê-lo. Tinha de se poupar ao máximo. Ainda teria de enfrentar o inquérito, pobre jovem. Quem podia imaginar tal coisa? Um impulso repentino. Não era o caso de culpar ninguém, disse a Mrs. Filmer. E por que diabo havia feito aquilo? O Dr. Holmes não tinha a menor ideia. Enquanto tomava a bebida adocicada, parecia a Rizia que estava abrindo portas envidraçadas e saindo para o jardim. Mas onde? O relógio estava soando. 1, 2, 3. Que sabedoria havia nesse som, comparado a todos esses passos e sussurros, tal como o próprio Sétimos. Estava ficando sonolenta, mas o relógio continuava a soar. 4, 5, 6. E Mrs. Filmer abanando-se com um avental. Não vão trazer o corpo para cá, vão? Parecia ser parte desse jardim, ou uma bandeira. Certa vez vira uma bandeira tremulando lentamente no mastro quando visitou a tia em Veneza. Assim são homenageados os mortos em combate, e Sétimos havia passado pela guerra. Das memórias que guardava, a maioria era feliz. Ela colocou o chapéu e saiu correndo por campos de trigo. Onde poderia ser isso? Até uma colina, perto do mar, de onde se viam navios, gaivotas, borboletas. Eles se sentaram na borda de um penhasco. Em Londres também haviam se sentado juntos, em meio ao sonho. Ouviu, através da porta do quarto, a chuva que caía, murmúrios, agitação em meio ao trigal seco, a carícia do mar, tal como lhe pareciam, esvaziando-os em sua concha arqueada e sussurrando-lhe enquanto estava deitada na praia. Dispersos, sentiu, como flores esvoaçando sobre uma campa. Ele está morto, disse ela, sorrindo para a pobre senhora que a vigiava com os honestos olhos azul claros pregados na porta. Eles não vão trazê-lo para cá, vão? Mas Mrs. Filmer fez que não era nada. Oh não, oh não. Agora o estão levando embora. Não seria o caso de contar a ela? Esposos deviam ficar juntos, pensou Mrs. Filmer, mas seria melhor fazer como queria o médico. Deixe que ela durma, disse o Dr. Holmes. Tomando-lhe o pulso, ela viu a grande silhueta escura do corpo dele contra a janela. Então, esse era o Dr. Holmes. Um dos triunfos da civilização, pensou Peter Walsh. Esse é um dos triunfos da civilização. Enquanto soava a sirene aguda e nítida da ambulância, com rapidez e precisão, a ambulância disparou rumo ao hospital. Depois de recolher pronta e humanitariamente algum pobre diabo, alguém golpeado na cabeça, fulminado pela doença, talvez atropelado instantes antes num desses cruzamentos, como podia acontecer a qualquer um de nós. E isso era a civilização. Foi o que mais me impressionou ao voltar do Oriente. A eficiência, a organização, o espírito comunitário de Londres. Espontaneamente, toda a carroça ou carruagem abria espaço para a passagem da ambulância. Talvez fosse algo mórbido, mas não era talvez tocante o respeito que demonstravam pela ambulância que levava a vítima. Esses homens ocupados, apressados para voltar para casa, porém de imediato, a passagem do veículo, lembrando-se de suas mulheres, ou possivelmente do quão facilmente eles próprios poderiam estar ali, estendidos na maca ao lado de um médico e uma enfermeira. Ah, mas o pensamento torna-se mórbido, sentimental, quando se evocam médicos, corpos mortos, um ligeiro fulgor de prazer. E também aquela espécie de regozijo associado à impressão visual era um alerta para não se prosseguir nessa direção.
Fatal para a arte, fatal para a amizade. De fato. Todavia, pensou Peter Walsh, enquanto a ambulância virava a esquina, embora a sirene aguda e nítida ainda pudesse ser ouvida pela rua seguinte, e até mais além, quando cruzava Tottenham Court Road, repicando sem parar. Esse é o privilégio da solidão. Na intimidade, pode-se fazer o que quiser. Daria até para chorar longe dos olhares alheios. Essa fora sua desgraça, essa suscetibilidade. Nos círculos anglo-indianos, não chorar no momento adequado, ou tampouco rir. Há em mim essa coisa, pensou ele, parado junto à caixa do correio, que poderia agora mesmo se dissolver em lágrimas. Porque é assim, só Deus sabe. Algum tipo de beleza, provavelmente, e o peso do dia, que, a começar pela visita a Clarissa, o deixara exaurido com seu calor, sua intensidade e o incessante gotejar de uma impressão após a outra, no fundo daquele porão onde agora se acumulavam profundas, obscuras, e ninguém jamais se daria conta. Em parte por esse motivo, por esse sigilo total e inviolável, a vida sempre se apresentara a ele como um jardim desconhecido, repleto de curvas e cantos, surpreendente, sem a menor dúvida. Com efeito, eram de tirar o fôlego esses momentos. Um deles arrebatando-o ali, junto a uma caixa de correio diante do Museu Britânico. Um momento no qual se conciliavam as coisas. Essa ambulância, a vida e a morte. Era como se fosse arrebatado para um telhado muito alto por aquele surto de emoção. E o restante dele ficasse vazio, como uma praia branca repleta de conchas. Isso fora sua desgraça nos círculos anglo-indianos. Essa suscetibilidade. Certa vez, Clarissa, com quem ele ia no alto de um ônibus para algum lugar. Clarissa que, pelo menos na superfície, se emocionava com tanta facilidade. Ora desesperada, ora animada, então toda vibrante, e uma companhia tão instigante, descobrindo pequenas cenas curiosas, nomes, pessoas, desde o alto de um ônibus, pois costumavam explorar Londres e retornar com as bolsas cheias de tesouros do mercado da Caledonian Street. Na época, Clarissa tinha uma teoria. Então sempre tinham muitas teorias, sempre teorias, como é típico dos jovens, para explicar o sentimento da insatisfação que os acometia por não conhecerem gente, por não serem conhecidos. Pois, como era possível conhecer um ao outro, a gente se vê todo dia, depois passa 6 meses ou anos sem se encontrar. Era insatisfatório, concordaram, o quão pouco a gente conhece as pessoas. No entanto, disse, sentada no ônibus que seguia para Shaftesbury Avenue, ela tinha a impressão de estar por toda parte. Não, aqui, aqui, aqui! E tamborilou no encosto do banco, mas por toda parte. Fez um aceno com a mão enquanto subiam por Shaftesbury Avenue. Ela era tudo aquilo. E, portanto, para conhecê-la ou qualquer outra pessoa, seria preciso ir atrás daqueles outros que a completavam. E até mesmo dos lugares. Ela sentia uma estranha afinidade com pessoas às quais jamais dirigira a palavra. Uma mulher na rua, um sujeito atrás do balcão. E mesmo com árvores ou celeiros, tudo aquilo desembocava em uma teoria transcendental que, dado o horror dela pela morte, lhe permitia acreditar, ou afirmar que acreditava, a despeito de todo o seu ceticismo, que, uma vez que nossas aparições, aquela parte de nós que se manifesta, são tão prontamente comparadas com outra parte nossa, com nossa parte invisível, que se estende de modo amplo, era bem possível que o invisível sobrevivesse, pudesse ser de algum modo recuperado no apego por esta ou aquela pessoa, ou mesmo assombrando certos lugares após a morte. Talvez. Rememorando aquela longa amizade de quase 30 anos, essa teoria dela funcionava até certo ponto, por mais breve, fragmentado e às vezes doloroso que fosse, na prática, um encontro. Ainda mais com a ausência dele e as interrupções, como nesta manhã, por exemplo. Elizabeth irrompendo como um potro de pernas compridas, bela, taciturna, bem quando começava a se entender com Clarissa. Era incalculável o efeito que havia produzido em sua vida, bem que havia ali um mistério. No início, a gente recebia apenas uma semente dura, pontiaguda, incômoda, o encontro em si, terrivelmente dolorosa quase sempre, porém distante do outro, nos lugares mais improváveis. A semente florescia, se abria, liberava seu aroma, permitia que a gente tocasse, experimentasse, olhasse em volta, e dela recuperasse todo o sentimento e a compreensão, após anos perdida. Assim Clarissa retornara a ele, a bordo do navio, no Himalaia, aludida pelas coisas mais estranhas, assim como Sally Seton, aquela generosa, entusiástica tolinha, pensava nele ao ver hortênsias azuis.
ela o influenciara mais do que qualquer outra pessoa, e sempre dessa maneira aparecendo-lhe a revelia, fresca, como uma dama, crítica ou arrebatadora, romântica, lembrando um campo ou uma colheita na Inglaterra. Ele a via com mais frequência no campo do que em Londres. Uma cena após outra em Burton. Bem, lá estava o hotel. Atravessou o saguão por entre barreiras de poltronas e sofás avermelhados e plantas de folhagem espinhosa e aparência murcha. Foi direto buscar a chave. A jovem entregou-lhe a correspondência. Subiu ao quarto. Ele a encontrava sobretudo em Burton, no fim de verão, quando ali ficava uma semana, ou mesmo duas, como era habitual na época. Primeiro no topo de uma colina, ela de pé, as mãos segurando o cabelo, o casaco enfunado, apontando, gritando para eles. Havia acabado de vislumbrar lá embaixo o Severn. Ou em um bosque, fervendo água na chaleira. Era tão desajeitada com as mãos, a fumaça curvando-se e soprando em seus rostos. O delicado rosto corado dela visível, ou solicitando água a uma velha que depois ficou à porta do chalé para vê-lo se afastar. Eles sempre caminhavam, os outros iam de carro. Ela se aborrecia em passeios de carro e não gostava de nenhum animal, com exceção daquele cão. Percorriam milhares de trilhas pelo mato. Ela costumava se calar quando precisava se orientar, conduzindo-o de volta pelos campos. E todo o tempo eles brigavam, discutiam poesia, discutiam sobre pessoas, discutiam política. Na época ela lutava ideias radicais. Ela jamais reparava em algo, a não ser quando parava de caminhar, admirava uma vista ou uma árvore e insistia para que também ele olhasse. E depois retomavam o caminho as discussões, através de campos de restolhos. Ela à frente, levando uma flor para a tia, nunca se cansando de andar apesar de toda a sua fragilidade, até retornarem apressados a Burton no final da tarde. Aí, terminado o jantar, o velho Blakeoff abria o piano e cantava mesmo sem ter voz, e eles se afundavam nas poltronas, tentando conter o riso, mas sempre fracassando e rindo sem motivo nenhum. E de manhã, flertando de um lado para o outro, como uma lavandisca diante da casa. Oh, uma das cartas era dela, o envelope azul, era a letra dela, e ele teria de ler. Eis aí outro daqueles encontros, fadado a causar mais dor. Ler aquela carta iria exigir um esforço do diabo. Que maravilhoso rever você. Tinha de lhe dizer isto. Era tudo. Mas ele ficou abalado. Aquilo o irritou. Preferia que não tivesse escrito nada. Vindo mesmo na esteira de seus pensamentos, era como um cutucão nas costelas, porque não o deixaria em paz. Afinal, ela se casara com Dalloway e vivera perfeitamente feliz todos esses anos. Esses hotéis não são muito acolhedores. Longe disso. Quantas pessoas não penduraram os chapéus nesses cabides? Até as moscas, pensando bem, haviam pousado em incontáveis narizes. Quanto à limpeza que lhe saltava na cara, não era de fato limpeza, mas antes esterilidade, frigidez, uma coisa obrigatória. Alguma ríspida governanta fazia a ronda ao amanhecer, farejando, espiando, fazendo com que criadas de nariz enregelado esfregassem tudo, exatamente como se o próximo hóspede fosse um pernil a ser servido em uma travessa imaculada. Para dormir uma cama, para sentar uma poltrona, para escovar os dentes e escanhoar o rosto, um copo, um espelho. Livros, cartas, roupão, jogados ao acaso, impertinentes e incongruentes, sobre os estofados impessoais. E foi a carta de Clarissa que lhe abriu os olhos. Que maravilhoso rever você! Tinha de lhe dizer isto. Ele dobrou a folha, arrastou-a de si. Nada o incitaria a ler aquilo de novo. Para que a carta o alcançasse às 6 da tarde, devia tê-la escrito assim, que ela saiu de lá. Colocado um selo, mandado alguém ao correio. Era, como se diz, bem típico ali. Ela ficou abalada com a visita e muito emocionada por um instante ao beijar a mão dele. Havia se arrependido e até mesmo o invejara, possivelmente lembrando, pois reparou no olhar dela de algo que ele havia dito. Como mudaria o mundo caso se casasse com ele. Talvez, ao passo que agora era isso, a meia-idade, a mediocridade. Depois, com seu vigor irreprimível, ela se obrigou a pôr tudo de lado, pois sua ligação com a vida era algo que ele jamais vira igual, e por sua firmeza, resistência e ímpeto para superar os obstáculos, permitira que ela seguisse em frente e triunfasse. É isso. Mas a reação viria assim que ele tivesse deixado o aposento. Ela sentiria uma terrível pena dele e pensaria o que poderia fazer para lhe dar prazer, com exceção, claro, daquela única coisa. E ele até conseguia vê-la, com lágrimas escorrendo pelo rosto, indo até a escrivaninha e rabiscando essa única linha,
que ele encontraria à sua espera. Que maravilha rever você. E estava sendo sincera. Peter Walsh havia agora desamarrado as botinas, mas não teria dado certo o casamento deles. A alternativa final acabou sendo bem mais natural. Continua.